Você já se perguntou por quê, justamente quando alguém te rejeita, é como se sua mente se fixasse ainda mais nessa pessoa? Como se a ausência dele não fosse um obstáculo, mas um combustível. É quase irracional, como se cada vez que ele se afasta, algo dentro de você fosse puxado com mais força. E não importa o quanto você tente se convencer de que merece mais. O desejo cresce como uma chama alimentada pelo próprio vento. Carl Jung dizia que aquilo que nos atrai intensamente, muitas vezes, é um reflexo de algo inconsciente que precisamos enxergar. E talvez essa seja a raiz dessa atração doentia. Você não está apenas buscando uma pessoa, você está buscando uma parte de si mesma que ainda não entendeu. O cérebro humano é uma máquina projetada para buscar recompensas. Mas, quando essas recompensas são irregulares, quando não sabemos se virão ou não, o cérebro entra em um estado de alerta e vício. É o que chamam de reforço intermitente, o mesmo mecanismo que mantém jogadores de cassino presos às máquinas por horas. Quando ele te dá um gesto de carinho e depois desaparece, quando manda uma mensagem doce e depois ignora por dias, isso ativa no seu sistema de dopamina um padrão de busca compulsiva. Você não está apaixonada pela pessoa em si, mas pelo pico químico que seu cérebro sente toda vez que ele reaparece, como uma gota de água no meio do deserto. E é nesse ponto que a mente começa a criar histórias. Você não vê apenas o que está diante de você, mas o que espera que venha a ser. A dissonância cognitiva entra em cena. Parte de você sabe que está sendo ignorada, mas outra parte inventa justificativas para proteger a imagem dele. Ele deve estar ocupado. Ele tem medo de se entregar. Ele precisa de tempo. É mais fácil criar desculpas do que encarar a dor crua da rejeição. A verdade é que quanto mais difícil o acesso, mais o cérebro valoriza o prêmio. É como se ele dissesse: se é tão difícil, então deve valer muito. A psicologia da atração explica que o desejo não é apenas sobre quem o outro é, mas sobre como ele nos faz sentir em relação a nós mesmas. Quando alguém não nos quer, ele desperta um desafio silencioso: provar que somos dignas da atenção dele. Só que, ao entrar nesse jogo, você entrega o controle emocional ao outro. Seu humor, sua autoestima e até sua paz de espírito passam a oscilar de acordo com cada mensagem ou ausência. É como se o seu sistema emocional ficasse acorrentado ao comportamento dele. O mais irônico é que, nesse processo, muitas mulheres confundem intensidade com profundidade. Confundem adrenalina com amor. A ausência vira poesia e a rejeição uma prova de destino. Mas isso não é amor, é dependência química emocional. É um vício como qualquer outro, alimentado por doses imprevisíveis de atenção. E enquanto você estiver dentro desse ciclo, o seu mundo interno vai girar em torno do próximo sinal que ele der. Um like, uma mensagem, um olhar. É um loop que não te dá descanso. Carl Jung diria que a pessoa que você deseja e que não te quer é muitas vezes um espelho. Ela espelha a parte de você que ainda precisa ser validada, que busca fora o que não reconheceu dentro. E é por isso que o desapego é tão difícil. Não se trata de largar a pessoa, mas de enfrentar a parte de si que acredita que precisa dela para se sentir suficiente. É um mergulho no inconsciente, onde você descobre que a raiz da obsessão não é ele, é a sua relação com o próprio valor. E aqui está a verdade incômoda. Quanto mais você tenta conquistar alguém que não te quer, mais você confirma, para si mesma, a narrativa de que precisa provar algo. É como correr atrás de uma porta que nunca abre, gastando forças que poderiam estar sendo usadas para construir um castelo inteiro. Mas há algo dentro de você que acha que, se essa porta se abrir, será a prova definitiva de que você é suficiente. E isso é uma armadilha. A neurociência mostra que o cérebro libera dopamina não apenas quando recebemos uma recompensa, mas também na antecipação dela. Ou seja,
Não é o beijo que te prende, mas a espera por ele. Não é a conversa que vicia, mas o suspense entre uma resposta e outra. É por isso que, mesmo quando a pessoa te dá pouco, você sente muito. A dopamina transforma migalhas em banquetes ilusórios. O caminho para quebrar esse ciclo começa pelo choque de realidade. Perceber que não é o amor que está em jogo, mas a sua autonomia emocional. Enquanto você estiver presa à validação dele, vai continuar alimentando um sistema que te desgasta, como se corresse uma maratona sem linha de chegada. Mas quando você entende que pode virar o jogo, não tentando conquistar, mas escolhendo parar de jogar, algo muda profundamente. E quando essa escolha de parar de jogar começa a germinar, algo inesperado acontece. O silêncio dele deixa de ser um vazio e começa a ser um espelho. Você passa a perceber que cada ausência dele não é apenas sobre ele, mas sobre o espaço que você deixou para o outro ocupar dentro de si. E esse espaço, por muito tempo, foi preenchido com expectativas, fantasias e pequenas doses de esperança que nunca se concretizaram. Ao retomar esse território, você começa a perceber que sua energia é um recurso precioso demais para ser desperdiçado em um investimento sem retorno. A psicologia comportamental descreve isso como uma mudança de locus de controle, quando você desloca o poder de definir seu valor de fatores externos para internos. Enquanto seu locus estiver fora, cada gesto dele será um termômetro da sua autoestima. Mas quando o desloca para dentro, você percebe que ninguém pode te dar ou tirar algo que já é seu por essência. É nesse momento que o jogo acaba para ele, porque o poder que ele exercia era sustentado pela sua própria entrega emocional. Sem essa entrega, a figura dele se dissolve e você enxerga o que sempre esteve lá. Um ser humano comum, não um enigma irresistível. Do ponto de vista neuroquímico, o processo é quase como uma abstinência. Você está quebrando um padrão de reforço intermitente, o que significa que o cérebro vai tentar resistir. Ele vai disparar memórias, imaginar encontros, até criar sonhos vívidos que te façam sentir vontade de voltar ao ciclo. É a tentativa do sistema dopaminérgico de manter a fonte ativa. Mas, como qualquer vício, se você mantém a distância, os receptores começam a se recalibrar. A intensidade da ânsia diminui e, com o tempo, o que antes parecia insuportável se torna irrelevante. Aqui entra um ponto que Carl Jung provavelmente chamaria de integração da sombra. A pessoa que não te quer representa não apenas o desejo, mas também a rejeição. Algo que, em algum momento da sua vida, já foi sentido e nunca foi curado. Talvez tenha sido a primeira vez que se sentiu invisível para alguém que importava. Talvez tenha sido a sensação de não ser suficiente diante de um padrão impossível. Quando você começa a ver a rejeição como uma oportunidade de olhar para essa ferida antiga, em vez de fugir dela, o magnetismo da situação começa a enfraquecer. Porque não é mais sobre conquistar o outro, mas sobre se resgatar. E a libertação não é um momento cinematográfico, como nos filmes em que a protagonista rasga cartas ou joga fotos no lixo. É muito mais silenciosa e profunda. Ela acontece quando você percebe que passou um dia inteiro sem pensar nele. Quando um gatilho que antes te faria correr para o celular agora provoca apenas um levantar de sobrancelha. É quando você percebe que está usando sua energia para criar, para se conectar com pessoas que te valorizam, para explorar partes suas que ficaram adormecidas enquanto corria atrás de alguém que corria de você. Há um paradoxo curioso aqui. Quanto mais você se reconstrói, mais o tipo de pessoa que antes te rejeitava começa a perceber sua ausência. É quase como se o campo energético mudasse. Antes, havia um fio invisível que puxava você para a órbita dele. Agora, esse fio foi cortado e ele sente o vazio deixado. Talvez ele reapareça, talvez tente retomar o controle. Mas o verdadeiro teste não é se ele volta,
é se você ainda o quer quando já não precisa dele. A filosofia do desapego ensina que tudo o que é seu por direito virá até você sem esforço forçado. O que não vem é porque não pertence ao seu caminho. Isso não é resignação, é inteligência emocional. É a consciência de que perseguir o inalcançável é a maneira mais rápida de se perder de si mesma. O desapego não é frieza, é liberdade. É poder olhar para alguém e dizer, com a serenidade de quem conhece o próprio valor: eu não preciso que você me queira para me sentir completa. E essa liberdade não nasce da negação do desejo, mas da compreensão dele. Você não precisa demonizar a parte de si que se sentiu atraída pela rejeição. Ela apenas estava buscando algo que pensava estar do lado de fora. Quando você mostra a ela que esse algo está dentro, a busca desesperada perde o sentido. É como acender a luz em um quarto escuro. De repente, você vê que não havia nada de mágico ali, apenas sombras projetadas pela sua própria mente. E então, um dia, você percebe que o silêncio não dói mais, que as mensagens não respondidas não te provocam ansiedade e que as histórias que você contava para si mesma perderam a graça. E, nesse momento, sem que você perceba, o jogo não só acabou, ele deixou de existir. Quando o jogo deixa de existir, a paisagem emocional muda de forma quase irreconhecível. O que antes era um campo de batalha constante, onde cada gesto dele era interpretado como vitória ou derrota, agora se torna um espaço limpo, fértil. É nesse silêncio interno que surge a clareza, e com ela, a percepção de que a paixão por quem não te quer nunca foi sobre amor verdadeiro, mas sobre uma dinâmica de poder, de escassez e de validação externa. A mente humana tem um mecanismo curioso. Quando não recebe algo, ela tende a supervalorizar aquilo que falta. É como se o cérebro, para justificar o esforço e a dor, criasse narrativas que engrandecem o objeto de desejo. Essa distorção cognitiva é perigosa, porque transforma um ser humano comum em um símbolo, um tótem emocional. E quanto mais esse símbolo se distancia, mais raro e precioso ele parece. A desconstrução começa quando você questiona: o que exatamente eu acho que vou ganhar se ele me quiser? Muitas vezes, a resposta verdadeira não tem nada a ver com ele, mas com a sensação de ser escolhida, de finalmente ser suficiente. A neurociência mostra que a rejeição ativa as mesmas áreas do cérebro relacionadas à dor física. Isso explica por que um simples não ou a ausência de resposta pode gerar um desconforto tão real quanto um ferimento. Mas, assim como o corpo se cura, o cérebro também é capaz de se reconfigurar. O processo é gradual e exige que você pare de alimentar as sinapses que ligam o nome dele ao prazer. Isso significa cortar gatilhos, parar de espiar redes sociais, de revisitar conversas antigas, de buscar sinais onde não há nenhum. Cada vez que você cede, reforça a trilha neural que mantém o vício. Cada vez que resiste, você enfraquece essa conexão. Carl Jung apontaria que aquilo que mais nos fere também tem o potencial de nos curar, se tivermos coragem de encarar a lição que ele traz. A pessoa que não te quer talvez seja a projeção perfeita para revelar um padrão repetitivo, buscar aprovação onde ela é negada. Esse padrão pode ter nascido na infância, em uma relação com figuras de autoridade ou afeto que davam amor de forma condicional. Crescemos, mas a ferida continua, nos levando a procurar, inconscientemente, o mesmo tipo de relação, na esperança de reescrever a história e finalmente receber o sim que faltou lá atrás. O perigo é que essa busca nunca é saciada, porque o que precisa ser curado não está no outro, mas na sua própria percepção de valor. Quando você se dá conta disso, a dinâmica perde o sentido. Você começa a perceber que não é sua responsabilidade convencer alguém a enxergar o seu brilho. Quem não enxerga simplesmente não está na frequência de quem você é.
e tentar se encaixar nesse campo é diminuir-se. A partir desse ponto, a atração por quem não te quer se torna quase um estudo de caso pessoal. Você começa a identificar os sinais antes que o ciclo se forme. O charme do inacessível, que antes parecia irresistível, agora é lido como um alerta vermelho. Em vez de pensar, como faço para conquistar? A pergunta muda para, por que estou me sentindo atraída por alguém que não está disponível para mim? Essa mudança de perspectiva é o início do empoderamento emocional. E, curiosamente, é aqui que o seu padrão vibracional muda. Ao se afastar do campo energético da escassez, você começa a se alinhar com o da abundância. A diferença é quase palpável. Em vez de correr atrás, você começa a atrair. E não é porque está jogando algum tipo de jogo estratégico, mas porque seu valor deixou de ser uma moeda de troca. O que você oferece agora é autêntico, sem a ânsia de convencer ou agradar. Esse estado de abundância também redefine o conceito de amor. Você percebe que amor não é sobre sentir falta, ansiedade ou medo de perder. Amor é sobre presença, sobre expansão, sobre a sensação de que você é mais com o outro e não menos sem ele. Quando você internaliza isso, a lógica da rejeição perde completamente o apelo. O jogo da escassez, que antes parecia tão excitante, agora soa infantil, raso, pequeno demais para alguém que se conhece. E assim, o que antes era um peso se torna um marco. Você olha para trás e percebe que a experiência com quem não te quis foi, na verdade, uma iniciação, não para conquistar alguém, mas para conquistar a si mesma. E essa conquista é irreversível. E então, vem o momento em que a liberdade emocional deixa de ser apenas um conceito e passa a ser um estado de existência. É como se você tivesse atravessado um longo corredor escuro e agora a porta no final se abrisse para um espaço amplo, iluminado, silencioso no sentido mais pacífico da palavra. O peso da obsessão se dissolve e no lugar dela surge algo muito mais sólido, um senso inabalável de valor próprio. Nesse ponto, a rejeição deixa de ser interpretada como falha pessoal e passa a ser vista como filtro natural. Você entende que nem todo mundo vai se conectar com você, e que isso não é um reflexo da sua insuficiência, mas da diversidade de caminhos, histórias e desejos humanos. A ausência de reciprocidade deixa de ferir, porque você não está mais em guerra para convencer o mundo a te escolher. Você já se escolheu. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos domina, mas aquilo que aceitamos nos transforma. Aceitar que alguém não te quer não é se conformar, é se libertar. É recusar a lutar batalhas emocionais em que o prêmio é a própria dignidade. É compreender que seu tempo e energia são recursos não renováveis e que desperdiçá-los tentando arrancar amor de onde ele não existe é um ato de autossabotagem. A neurociência corrobora isso. Quando você desloca seu foco de uma fonte de reforço intermitente para experiências consistentes e nutritivas, seu cérebro começa a redefinir o que considera prazer. O que antes era um vício por picos intensos e imprevisíveis passa a ser substituído pela satisfação estável de conexões seguras. Esse é um ponto crucial. Você deixa de confundir turbulência com intensidade e estabilidade com tédio. Descobre que paz também pode ser emocionante e que reciprocidade não é sinônimo de previsibilidade sem graça, mas de confiança que expande. Nesse estágio, o olhar muda. Você começa a identificar, quase instantaneamente, a energia de quem não está emocionalmente disponível. E não é mais um desafio tentar conquistá-la, mas um sinal para se afastar. É como perceber, ao entrar em um restaurante, que o prato que você quer não está no cardápio, e simplesmente ir embora, sem drama, sem ressentimento. Essa naturalidade em se retirar é o ápice da maturidade emocional. E algo curioso acontece quando você atinge essa postura.
As mesmas pessoas que antes te ignoravam ou te davam atenção fragmentada podem tentar voltar. Sentem a mudança, o corte do fio invisível que antes te prendia. Mas agora, você olha para elas e percebe que o fascínio se foi, porque não é mais sobre se sentir escolhida, é sobre escolher. E muitas vezes, você percebe que o que queria lá atrás era apenas uma ilusão, uma imagem que sua mente projetou sobre alguém que nunca existiu de fato. Esse é o ponto em que a filosofia do desapego deixa de ser esforço consciente e se torna reflexo automático. Você não precisa se lembrar todos os dias de que não vai correr atrás. Você simplesmente não corre. Não porque esteja se punindo ou se forçando a nada, mas porque sua energia encontrou novos destinos, novos propósitos, novas formas de florescer. E então, quase sem perceber, você começa a atrair relacionamentos diferentes. Pessoas que não estão interessadas em jogos, mas em conexões reais. Pessoas que reconhecem o seu valor sem que você precise se desgastar provando nada. Isso não é mágica, é coerência energética. Você se trata com respeito e o mundo responde na mesma frequência. A mulher que chega até aqui não é a mesma que começou. Ela entende que paixão não é sempre sinal de amor, que desejo não é sempre saudável e que atração por quem não te quer é, no fundo, um chamado para olhar para dentro. Atendendo a esse chamado, ela deixa de ser refém de dinâmicas que a diminuem e passa a ser autora das próprias escolhas. A mulher que entende seu próprio valor não persegue, ela atrai.